Bom, passando aqui para gravar um vídeo curto sobre para falar a relação entre o Wronskiano e a dependência ou independência linear de duas funções, não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você souber essa relação, fica muito mais fácil de você determinar quando duas soluções de uma equação diferencial ou mais, né, formam um conjunto fundamental de soluções, que isso é importante no nosso estudo. Então eu tenho aqui esse teorema. Diz assim: sejam y e y2 funções deriváveis no intervalo AB. Né? A gente pode pensar em duas soluções da equação. Se y1 e y2 são LD no intervalo, então o Wronskiano é a função nula nesse intervalo, ele se anula em todos os pontos. Caso contrário, se ele não se anular em algum ponto, então é uma afirmação que é a mesma afirmação dita de outra forma, né? Se ele não se anular em algum ponto nesse intervalo, então as funções são LI, porque se elas fossem em LD, elas teriam que se anular em todos os pontos. Então, uma é a contra-afirmativa da outra, né? Muito bom, então basta demonstrar uma delas. A primeira é muito mais, eu acho mais simples de demonstrar. Você pega as duas funções deriváveis e toma um ponto qualquer do intervalo, não é? Então, por hipótese, y1 e y2 são LD. y1, colocar assim, demonstração, tá? Por hipótese, y1 e y2 são LD. O que significa ser LD? Vou colocar assim, implica que para todo x no intervalo de definição das funções, existe uma constante, né? Constante C, tal que y1 de x é igual a C multiplicado por y2 de x, tá bom? Uma é uma múltipla escalar do outro. Isso significa ser LD num espaço de dimensão 2, não é? Muito bem. Aí, agora nós temos que calcular o Wronskiano, né? Se y são LD, então o Wronskiano tem que dar zero em todo x. Mas pegamos um x arbitrário, para todo x acontece isso. Wronskiano de y1 e y2 em um x arbitrário é igual. Aí você vai ter y1 aplicado a x, y2 aplicado a x, y1', né? y2'. Só que o y1, vamos aqui para cima, o y1 é cy2 e o y', em x é cy2' em x, né? Você só deriva a função, a constante você repete. Substituindo lá, você vai ter, então, o Wronskiano aqui em cima. y1 é cy2, aqui y2 de x. A derivada é cy2 em x, aqui y2'. Calculando o determinante, você tem c, y2x, y2' em x, menos a diagonal secundária, c, y2' em x, é isso mesmo, y2' em x, y2x. Perfeito. Mas aqui você tem números reais, não é? Vale a comutatividade, então isso é mesmo que C, y2' menos C, y2', que é igual a zero, que era o que nós queríamos demonstrar. Então, moral da história, o Wronskiano, na verdade você está vendo aqui que o Wronskiano ou ele é nulo em todos os pontos do intervalo, o Wronskiano de duas funções, né? Ou é nulo em todos os pontos de um intervalo, ou ele não se anula em nenhum ponto, tá certo? Então isso aqui, essa relação com a dependência linear
é boa para nós concluirmos isso. Ou ele é a função nula no intervalo, ou ele não se anula em nenhum ponto, nunca vai ser zero. Tá bom? Isso é muito interessante para nós concluirmos coisas a respeito das equações diferenciais. Um grande abraço, fiquem com Deus. No próximo eu vou falar sobre o teorema de Abel, outro resultado muito importante para nós chegarmos a conclusões. Abraço.